Opa, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre piso-teto, esquema elétrico de ligação de piso-teto, ar-condicionado split, piso-teto, tá? A gente tem um contrato aí numa clínica de ressonância magnética, tá? Diagnóstico por imagem, lá tem pisos, vários ar-condicionados piso-teto, tá? Então por esse motivo eu estou trazendo aqui esse conhecimento, tá? Vai que vocês venham a ter um contrato de manutenção, tá? Não só voltado para câmaras frigoríficas, balcões frigoríficos, mas tem lá também um cliente que tem lá, conta com piso-teto. Tá? Vamos imaginar que você está realizando manutenção, tá? Numa câmara frigorífica, numa peixaria, como já peguei muitas vezes. Tá? Tem lá um piso-teto lá para poder tá realizando lá o processo de climatização do ambiente. Tá aí o comandos elétricos de um ar-condicionado piso-teto. Tá? Ligação bem simples, fiquem tranquilos que vou ter tem um esquema elétrico de ligação, tá? Esquema elétrico de ligação desse equipamento. Tá? O cenário aí não é nada agradável, tá? Muito fio, tá bem confuso, mas o esquema elétrico foi feito com base no esquema de ligação desse equipamento, tá? Que não é de fácil interpretação, não de muitos, tá? Não de todos, mas de muitos. É um esquema elétrico bem confuso. E eu vou estar disponibilizando um esquema elétrico de ligação simplificado desse equipamento, ar-condicionado split piso-teto, da ordem aí de 36, 48, 60 mil, 90 mil BTUs, tá? Também tem um de 80 mil BTUs, tá? De 90 mil BTUs. Os mais comuns são 36, 48, 60 mil, tá? Não esquecendo que tem de 90 mil BTUs. Ainda não peguei capacidade superior a 90 mil BTUs. Então o esquema de ligação é bem parecido, bem similar, tá? Um ao outro, tá? E a gente vai estar disponibilizando o esquema de ligação e a gente vai fazer juntos, tá? Junto o esquema de ligação, tá? Conta lá com uma chave contatora de 18 amperes, 220 volts, tá? Lembrando que a alimentação ela pode ser 220 ou 380, tá? A gente vai estar fazendo abordagem acerca do esquema elétrico de ligação, comando e força 220 volts, tá? Tanto o comando quanto a força trabalha com a tensão elétrica de 220 volts, tá? O compressor é alimentado com 220 volts, o motor ventilador é alimentado com 220 volts, tá? E o nosso evaporador também é alimentado com 220 volts. Aí está a entrada de alimentação, a saída de alimentação para o evaporador e a volta com sinal, tá? Ele volta com o sinal, ok? Sei que a ligação está bem confusa, mas vai ficar bem tranquilo que o esquema elétrico de ligação foi feito com base no esquema elétrico de ligação desse equipamento, tá? Que não difere dos outros, é muito similar, é muito parecida, tá? A gente já pegou esse esquema de ligação aí, compreende? E a gente vai estar replicando, tá? Aí ó, a alimentação da 1 que passa pelo pressostato de alta e de baixa, tá? Tem a alimentação L e N que vai para o evaporador e retorna pelo Y, tá? Vai no Y, o Y manda lá para o pressostato de alta e de baixa e vai lá no contator, no A1 do contator, ok? Então o esquema de ligação não é bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilamente, tá? Eu estou trazendo esse tipo de esquema de ligação porque eu peguei, tá? Uma pizzaria que a gente integra o serviço de manutenção e manutenção preventiva para câmaras frigoríficas e foi perguntado pelo cliente se eu trabalhava também com ar-condicionado. Eu respondi que sim, tá? Então eu fiz lá, eu me deparei lá com um cenário nada agradável, os cabos estavam todos carbonizados, fiz lá a substituição dos cabos, tá? Com base no esquema elétrico do equipamento. Então vamos lá, senhores e senhoras da refrigeração, vamos continuar falando um pouco mais sobre comando elétrico, tá? Comandos elétricos para ar-condicionado split piso-teto. Pode ser também eventualmente um cassete. O comando da máquina não muda. Se mudar, muda muito pouca coisa, tá? Vai mudar lá o nível de tensão do motor compressor ou do motor ventilador, tá? Sobretudo o motor compressor, eventualmente ele pode estar lá necessita ser alimentado por uma tensão de 220 ou 380 volts, tá?
na maioria das vezes, esse ar-condicionado piso-teto, o ar-condicionado do tipo cassete, tá? Que é da ordem aí de 36 mil, 48 mil, 60 mil, 90 mil BTUs, tá? Tem alguns modelos aí de 80 mil BTUs também, tá? O comando dele não muda muito pouca coisa, tá? Os compressores são da ordem de 36, 48, 60 mil, 90 mil BTUs, ok? Então tá aqui, ó, o nosso comando é muito simples, o comando elétrico de uma unidade condensadora de um ar-condicionado piso-teto 60 mil, ok? Aqui basicamente, tá, vai estar aqui a entrada de alimentação, tá? Vai estar chegando RST, que significa aí, para quem não sabe, significa aí rede simétrica trifásica, né? Tem uma simetria ali, ó, entre as senoides, tá? Que são defasadas aí em 120 graus. Só que isso é tema para uma outra videoaula, tá? Tem um curso de comando de eletricista instalador que a gente esmiuça, tá? A gente entra a fundo aí sobre rede simétrica trifásica, RST. O N é o neutro, o L de linha e o Y é o sinal, tá? Então aqui você chega com 3 fases, tá? RST. Caso o seu condensador, o motor compressor do seu condensador seja trifásico. Se for bifásico, não precisa de 3 fases chegando até ele, tá? Você vai ignorar uma dessas fases aqui, vai alimentar ou só com T ou com S, ou só com R ou com S, ou só com R ou com T, tá? Aí, ó, vai ser alimentado aqui, ó, se você reparar bem, tá chegando aqui, ó, tá? Aqui eu ampliei essa borneira aqui de ligação, tá? Vai estar saindo aqui, ó, na verdade está chegando aqui a alimentação lá do QGBT, tá? O quadro geral de baixa tensão, ok? Obviamente, quando for fazer esse tipo de instalação ou reparo elétrico, você tem que desligar, tá? Desligar lá o disjuntor do QGBT e colocar um cadeado, tá? Ou retirar lá, ó, os fios, tá? Do disjuntor para que alguém não venha ligar esse disjuntor acidentalmente você tomar uma carga elétrica lá, tá? Então eu sugiro até que esse camarada aqui, essa ligação seja feita por último. Mas vamos imaginar que ela já esteja aqui, você desliga lá o disjuntor correspondente ao ar-condicionado split, tá? E por que a gente está falando de ar-condicionado split se o curso é de refrigeração comercial? Porque muitos estabelecimentos comerciais têm lá, conta lá com ar-condicionado, tá? Sobretudo ar-condicionado de maior capacidade lá, da ordem de 36, 48, 60 mil, são os mais comuns, e você não vai deixar dinheiro na mesa, né? Então, prontamente, toda vez que eu fui perguntado, indagado pelo cliente, você trabalha também com ar-condicionado? Eu prontamente disse que sim, e eu pude aí, né, algarear algum fundo aí, fundo não, na verdade deu orçamento para poder realizar o trabalho no equipamento, tá? Então a gente faz uma troca de um compressor, refaz o comando da máquina, tá? Então para que os senhores não venham, tá, perder esse tipo de oportunidade de poder lucrar um pouco mais. Então eu vou estar passando aqui um pouco, falando um pouquinho mais sobre comandos elétricos de ar-condicionado piso-teto ou cassete. O comando não muda, tá? É muito parecido, muito similar, tá? Então ele conta lá com três fases chegando. Eu vou falar do mais comum, tá? Ar-condicionado piso-teto de 60 mil BTUs. São os que a gente mais pega, tá? Eventualmente vai ter lá de 38, de 48, 36 mil, mas os mais comuns são de 60 e 90, tá? São os que eu mais pego. Então chega lá 3 fases, o motor compressor é do tipo scroll, tá? A alimentação dele é trifásica, tá? 220 ou 380 volts. Aí chega as 3 fases aqui, ó. E lá depois volta, tá? Dessas mesmas 3 fases, vai pegar uma dessas duas aqui, ó, voltar com 2 alimentações lá pro meu evaporador, tá? O meu evaporador que fica interno ao ambiente, tá? Onde se deseja climatizar esse ambiente, descer a temperatura dele a cerca de 20, 21 graus, 23 graus, tá? Temperatura de conforto. Aí, ó, volta aqui, ó, entra 3 fases e sai duas fases, tá? Eventualmente 2 fases ou uma fase e um neutro, tá? Uma fase e um neutro, caso a rede seja trifásica 380, tá? Vamos imaginar que o compressor é 380, vai chegar 3 fases aqui 380, aí vai ter um neutro, tá? Que é comum,
vai voltar aqui um neutro lá para o evaporador, caso ele seja 220, na maioria dos casos 220 volts, e o compressor do condensador é 380, mas na maioria das vezes também é 220, mas eventualmente pode vir a pegar 380. A gente vai falar numa próxima oportunidade, caso o compressor seja 380 volts. Aqui nesse caso o compressor é 220, o condensador é 220, o ventilador do condensador é 220, ok? Então vamos imaginar que aqui o condensador o compressor é alimentado com 220 volts, o comando também é 220 volts, o contator, tá? A chave contator, a bobina dessa chave contator é alimentada com 220 volts. Aqui, ó, no A1, tá aqui embaixo. A1 tá aqui atrás do fio marrom e o A2, que é esse fio azul aqui, ó, tá? Ele tá pegando carona aqui no neutro, ó. Pega a carona no neutro, alimenta o A2, ponto, acabou. Esse outro fio aqui tá vindo pro capacitor do motor ventilador do condensador, tá? Esse aqui é o condensador. Lá dentro tá o compressor e o motor ventilador, ok? E também o pressostato de alta e de baixa. Não tem mistério para poder realizar a ligação desse tipo de equipamento, tá? Sei que tá muito confuso, tem muito fio aqui, ó, tá? Mas eu vim aqui para simplificar e não para complicar o negócio. Então tá aqui, ó. Esse é o esquema elétrico de ligação que vem no equipamento. Esse é o esquema elétrico do equipamento, ó. Esse esquema aqui, ó, essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui. Esse é o esquema elétrico do equipamento, tá? Tem aqui, ó, RST, o neutro e o L, tá? N de neutro e L de linha, tá? Aqui vai ser neutro se for 380, mas nesse caso é 220, então sim, tem duas fases aqui, ok? Duas fases, tá? Para poder alimentar quem? Alimentar o meu evaporador, que é esse cara aqui, ó. E o Y é o meu sinal, o meu cabo de sinal vindo aqui, ó. Então vai dois fios lá para o evaporador e volta um, tá? Volta um, que é o sinal. Perdão. E o que o sinal faz? Ele manda um sinal de tensão e corrente para o meu contator. O meu contator aqui, ó. Então, ó, perdão, é o meu contator aqui, mas ele está ligado à força, tá? Ele não está ligado ao comando. O comando ele está aqui, é o mesmo contator, tá? Então, ó, o Y ele vem aqui, ó, passa pelo pressostato de baixa, passa pelo... Aqui é alta, tá? Aqui ele inverteu. Inverteu não, tá seguindo o comando dele normal. Tá? Então tá aqui H de alta, tá? P de pressostato, tá? PS pressostato de alta, tá? E L, PS pressostato de baixa. Então, ó, o Y ele pega esse caminho aqui, que é o cabo de sinal. O Y é o cabo de sinal. Ele vem, passa pelo pressostato de alta, de baixa, e vai no A1 do meu contator, tá? Vai no A1 do meu contator. Esse contator aqui é o mesmo desse cara aqui. Aqui só está simbolizando o comando. E aqui é o contator que está simbolizando a força. Ok? Aí, ó, esse cara recebeu o sinal, ó. Eu tô com temperatura alta aqui no...